Boa tarde. Hoje chegamos mais tarde. Glória ao Senhor, aleluia. Então, bem-vindos, amados. Glória a Deus, aleluia. Então, hoje é sexta-feira, dia 12 de 11 de 2021. São 18 horas, mais ou menos. O título é Servi-vos uns aos outros. O hino é o 90. Então, o 90 diz. O título é Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Então vamos ler. Grande é o Senhor, és omnipotente e muito digno de louvor. Perdão, a cidade do nosso Deus é o lugar santo, a alegria de todo o mundo. Grande é o Senhor, és omnipotente. Em quem temos a vitória, Ele ajuda-nos contra o inimigo. A Ele nos rendemos, amém. Jesus, bem alto, teu nome queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no teu amor confiaremos. Pois só tu és Deus eterno por toda a terra e por todo o céu. Aleluia! Quer dizer, eu não estou a pedir a Deus que me ensine a cantar, agora vamos ver, não é? Glória ao Senhor, aleluia! Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Então, nós podíamos, já dissemos que o título é Servi-vos uns aos outros usando o amor. Então podíamos falar de amor, sabedoria, conhecimento, fé, discernir espíritos, liderança, administração, misericórdia, servir, contribuir, ensinar, pastorear, dar ânimo, prestar ajuda, evangelizar, operar milagres, interpretação de línguas. Mas vamos falar, vamos ler a palavra de Deus. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, que é o Espírito de Deus, aguardamos a esperança da justiça. Jesus fez justiça. Jesus destruiu o inimigo, morrendo a nosso lugar. Então vou ler outra vez. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé, que opera pelo amor. Gálatas 5, 4, 6. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar a ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, 13 a 14. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, no Espírito Santo, guiados em obediência ao Espírito Santo, andemos também em espírito, não sejamos cobiçosos, de vanglórias, irritando-nos uns aos outros.
invejando-nos uns aos outros. Não sabeis vós, irmãos, pois que vós que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Romanos 7:1. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito. O nosso espírito é um espírito que nasceu de novo, recebemos Jesus como Salvador. Como o Senhor disse a Nicodemos, necessário-te é nascer de novo. Ele disse, vou voltar à barriga da minha mãe e vou nascer de novo. Ele não compreendia, mas Jesus disse, é necessário que nasças da água e do Espírito. A água refere-se à palavra de Deus para obtermos mais fé. E do Espírito, que é o Espírito de Deus. Aleluia. De maneira que agora já não sou eu, diz São Paulo, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Penso que se refere ao pecado do Adão, que se tornou como uma raiz e veio até nós, né? Aprendemos com os nossos pais, etc. Portanto, o Caim matou logo o Abel. Portanto, essa queda do Adão, creio que se refere a isto. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei, diz São Paulo, que a mim isto, que a mim, isto é, na minha carne, no espírito, não porque eu creio que o espírito dele tinha nascido de novo. Vou repetir, porque eu sei que a mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, que é o espírito da pessoa, quer fazer de uma determinada maneira. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque a carne luta contra o Espírito Santo e o Espírito luta também contra a carne para nos ajudar a não pecar. Vou ler outra vez. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, que o Espírito quer, mas o mal que não quero, esse faço. O corpo dele, naturalmente, estava mais forte que o seu espírito. São Paulo continua a dizer: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu como espírito do Paulo, né? Já o não faço eu. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, que eu creio que se refere ao pecado do Adão, né? Que separou toda a humanidade, até a própria natureza, e tudo foi amaldiçoado por causa do Adão que desobedeceu a Deus. Então, mais um bocadinho. Diz São Paulo: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Ele morreu por nós, ressuscitou, venceu o diabo, as trevas e todo o mal. Então, diz São Paulo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Com a ajuda do Espírito Santo, São Paulo conseguia obedecer à justiça da lei, não é? Vamos ler mais um bocadinho. Continua São Paulo a dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que obedecem ao Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo. Vou ler outra vez. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Foi o Espírito de Deus que sempre, quando o Senhor Jesus foi batizado,
saiu da água, ouviu a voz do Pai que disse: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. O Espírito Santo veio como uma pomba e ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto e foi guiado em toda a sua vida pelo Espírito de Deus. Glória ao Senhor. Então, continuando, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não, é bom que não obedeçamos à carne, quando a carne não fala de acordo com a palavra que está escrita, né? Vamos ter cuidado com isso. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, já desde o Adão, como eu disse já algumas duas ou três vezes, duas, salvo erro, que o Adão, Deus disse-lhe para não comer e ele comeu. Já sabemos a história, não é? Então, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, por não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Mais um bocadinho. Vós, porém, de São Paulo, não estáis na carne. O nosso espírito, embora estando na carne legalmente, segundo o Tribunal de Deus, as leis de Deus, não está na carne. Vós, porém, ou seja, vós, porém, não estáis na carne, não obedeceis à carne, mas no Espírito Santo, obedecemos ao Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. E o Espírito de Deus habita em nós porque recebemos Jesus como Salvador, como disse há bocado. Glória ao Senhor, nascemos de novo e produzimos bons frutos, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O Espírito Santo produz em nós, mas o nosso Espírito também age de acordo, não é? Vós, porém, não estáis na carne, estou a repetir, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, é porque não recebeu Jesus como Salvador. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo é considerado morto por causa do pecado do Adão, não é? E também alguns nos quais tínhamos caído. Mas podemos sempre pedir perdão a Deus, é o que devemos fazer. E vou repetir, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o espírito vive por causa da justiça, por causa da justiça de Deus em Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Ah, vou ler outra vez. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o espírito vive por causa da justiça. Deus nos recriou. Esse é o espírito de Deus que dentre os mortos ressuscitou Jesus, habita em vós. Deus, que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos pelo seu Espírito que em vós habita, ou seja, é o Espírito Santo que vive no meu corpo e no corpo dos filhos de Deus, que nasceram de novo. Vou ler outra vez. Entre os mortos ressuscitou Jesus, habita em vós. Deus que dentre os mortos ressuscitou Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Mais um bocadinho. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Já o Senhor disse a Nicodemos, tens que nascer da água e do Espírito. Então a água é a palavra de Deus e o Espírito é o Espírito de Deus. Mais um bocadinho. O mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, somos filhos de Deus. O Espírito de Deus está em nós, fomos selados com Ele, com o Espírito Santo, e então o nosso Espírito também sabe, porque o Espírito Santo lhe revelou, que somos filhos de Deus. Mais um bocadinho. E não só ela, a natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito de Deus, porque ainda vamos receber
a herança e vamos receber um corpo novo. Glória ao Senhor. Vou repetir. E não só ela, mas nós mesmos, não só ela, referindo-se à natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito de Deus, também gememos é nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois é, referente ao corpo. Vamos receber um corpo como o do Senhor Jesus Cristo. Mais um bocadinho. Da mesma maneira, também o Espírito de Deus ajuda as nossas fraquezas, enquanto o Espírito Santo intercede por nós à direita de Deus, no céu. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém. Convém a Deus e a nós, não é? Mas o mesmo Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não podem ser traduzidos, glória ao Senhor. Mais um bocadinho. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, e enviou no dia de Pentecostes, enquanto o Senhor Jesus nasceu como uma criança, aprendeu com os mestres do Velho Testamento e sempre foi obediente enquanto pequeno, pelo menos até aos 12 anos. Ele sempre dizia: Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai. Ele era um homem, mas quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, aleluia, ele manifestou-se como um vento veemente e impetuoso. Ele manifestou-se como fogo, línguas de fogo que pousaram sobre eles e concedeu-lhes que falassem novas línguas. Aleluia. Glória ao Senhor. Mais um bocadinho. Vós já estáis limpos, disse o Senhor Jesus Cristo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus lava-nos, dá-nos fé. Está em mim e eu em vós, disse o Senhor Jesus Cristo. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Oh, estar no Senhor Jesus é obedecer-lhe. Estar no Espírito Santo é obedecer ao Espírito Santo. Ser guiados pelo Espírito Santo é obedecer ao Espírito Santo. O Senhor Jesus continua a dizer: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, e desceu no dia de Pentecostes, como eu disse há bocado, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E o Espírito de Deus é um Espírito, não é um homem, como alguns dizem, né? E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor Jesus continua a dizer: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E o Senhor Jesus disse: Ele nada tem em mim. Assim como Paulo disse, aquele que dizem-se irmão, mas que não for, afastai-vos dele. Então devemos afastar-nos muito mais do diabo que diz que também a pessoa é ou bruxa ou algum que não é de Deus, não nasceu de novo. E ele diz, eu sou de Deus, tudo isto é por Deus e tal. Então vou continuar. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, diz o Senhor Jesus Cristo. Mas vós não podeis suportar agora, os discípulos não podiam compreender. Só o Espírito Santo é que vai continuar esse trabalho. Aleluia. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo me glorificará, está-se a referir ao Senhor Jesus Cristo. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar.
Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e o há de anunciar. Fala da Trindade Divina, estamos segurados pelas mãos do Filho, pela mão do Pai, pela mão do Espírito Santo, aleluia. Mais um bocadinho. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu recebo esta passagem para mim também, aleluia. Glória ao Senhor. Vamos ler mais um bocadinho. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Aleluia. Então, diz São Paulo, perdão. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque estou, mais um bocadinho. Porque estou certo, diz São Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O amor de Deus está em Cristo. Foi só por amor que o Pai, o Filho e o Espírito Santo operaram em nosso favor para a nossa salvação. Aleluia. Mais um bocadinho. Segui o amor com zelo e procurar, aliás, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Aleluia. Mais um bocadinho. Porque o que profetiza fala aos homens, e os homens não entendem, né? Para edificação, exortação e consolação. Mais um bocadinho. Eu quero que todos, diz São Paulo, eu quero que vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Mais um bocadinho. Por isso, o que fala em língua desconhecida, peça a Deus para que possa interpretá-la. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Está a falar com Deus, né? Mas o meu entendimento fica sem fruto. Farei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Glória ao Senhor. Mais um bocadinho. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou quando muito, três. E por sua vez haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mais um bocadinho. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Mais um bocadinho. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou é ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não por aí baixo falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Aleluia, glória ao Senhor. Então, meus irmãos, vamos ver o que é que já gravamos. Então, já gravamos sobre o facto de que vamos seguir a justiça da lei, porque a lei não pode ser cumprida por um ser humano que não nasceu de novo, e atualmente nós estamos em Cristo, obedecemos a Jesus, ao Espírito Santo, obedecemos a Deus,
o Senhor Deus pôs além de fazer nascer de novo o nosso espírito, pôs em nós o seu Espírito Santo. Estamos numa comunhão maravilhosa desde o Abraão, porque vivemos pela fé e pronto, devemos sempre continuar a ler a palavra de Deus. E se o nosso corpo quiser fazer alguma coisa, pensar ou quiser fazer que não está de acordo com a palavra de Deus, não devemos fazê-lo, né? Devemos sempre fazer o que o Senhor Espírito Santo quer que façamos. Então, devemos ser guiados pelo Espírito Santo e por isso não precisamos de lei, porque o próprio Espírito Santo está em nós e vai nos guiar, falar, dirigir. Para isso devemos ler a sua palavra, né? Glória ao Senhor, aleluia. Então, tivemos a ver uma lição sobre servirmos uns aos outros usando o amor, por amor e pela graça do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, estamos a chegar ao fim. Deus vos abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e comigo também. Amém.